Vem comigo conhecer a história da Igreja Maranata. Eu sou Ida Araújo Carneiro, esposa de Almir Ramos Carneiro, filha de Esther Araújo, de Antônio Araújo. Me batizei com 8 anos de idade, ali nessa ponte onde nós passamos para ir para a Igreja Maranata. E nunca me afastei dos pés do Senhor. Quais foram alguns marcos assim, mais importantes, né, ou momentos de crescimento assim significativo na história da igreja? A coisa mais importante foi oração. A igreja crescia, o Espírito de Deus, a gente sentia mesmo, e a igreja crescia. Era decisões e mais decisões, almas se convertendo, e a igreja caiu na graça. E como a senhora se sente fazendo parte desse início de Maranata? Eu me E hoje sinto completando 50 anos. Eu me sinto tão feliz. E muitas irmãs, a irmã Netil, a irmã Clarinha, a irmã Esther Araújo, a irmã Nícia, a irmã Raíldes, nós dedicamos a nossa vida à procura de almas. O anseio da igreja era almas, converter almas, ter festa no céu por uma alma que se entregou a Jesus. Então, nós falamos aqui com a irmã Ida Carneiro, uma das nossas matriarcas de Maranata, e foi um prazer poder fazer essa entrevista e compartilhar um pouco desse momento. Obrigada. Eu me chamo Diana Araújo Carneiro Oliveira. Eu nasci e me criei no Evangelho. Com 11 anos de idade, nós éramos da PIB, Primeira Igreja Batista de Gandu. Com 11 anos de idade, alguns irmãos saíram e aí foi quando começou, ou seja, nasceu a Igreja Batista Maranata. Fala um pouco como foi essa mudança de convenção, né? Que antes Maranata pertencia à CBB e hoje nós pertencemos à Batista Nacional. A igreja passou, né, o pastor Davi, um homem muito de oração, começamos a orar, eu já batizada, e a igreja foi crescendo, e o tempo foi passando, começamos a orar e fazer muitas vigílias. As vigílias eram feitas lá na escolinha da esposa do pastor Davi. Foi tão grande o avivamento e daí a igreja se renovou. Sendo assim, tivemos que ir para outra convenção. Aí fomos para a Convenção Batista Nacional, ou seja, uma igreja pentecostal, uma igreja renovada. E hoje somos uma igreja avivada, pentecostal, renovada. E como a senhora vê essa evolução de Maranata? Desde o início até hoje, um dos marcos assim importantes que aconteceu. A igreja Maranata, graças a Deus, uma igreja que sempre teve pastores, né? Pastores comprometidos com o Senhor, uma igreja que cai na graça de todos, né? Todos da cidade gostam da igreja Maranata, né? Todos os pastores que aqui passaram assim, só deixaram saudades, né? Pastor Jaime, eu digo os pastores oficiais, o pastor Jaime, o pastor Davi Martins, o pastor Edilson, nosso saudoso pastor Edilson, pastor Gabriel Dantas também, todos que passaram por aqui, né, deixaram saudades. E hoje nós temos o nosso pastor Nilton, o pastor mesmo que todo Gandu ama, é um pastor muito espiritual, é um pastor de referência na cidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Nilton, por hoje ele ser o nosso pastor. Essa foi a entrevista com nossa irmã Diana Carneiro, né? Obrigada por essa participação e por essa contribuição, mais uma que faz parte da história desde o início de Maranata. Adailde Souza Barbosa de Oliveira, tenho 40 anos, Maranata. E esse início, como é que foi? Como eram os primeiros cultos? Ela era tradicional, né, pelo culto normal, e depois a igreja começou a buscar a renovação. Demorou muito para poder vir para onde a gente está hoje? Mas demorou. E depois foi que a igreja começou a crescer, ficou pequena o local, e aí conseguiu esse terreno aqui.
Aí foi quando começou a construir. E como a senhora vê a importância que gerou de impacto, de mudança para a igreja, essa renovação? A renovação, ela foi assim, uma coisa que, quando impactou a igreja, cresceu. Quando a renovação chegou, parece assim que abriu a visão, abriu assim uma porta e a igreja cresceu muito rápido. Lá ficou pequeno. Era assim, uma coisa assim, mesmo sobrenatural. E não só a igreja do centro, mas as congregações, todas se envolveram. O maior evangelista na época era Daniel. Daniel saiu do campo quando o pastor Davi casou. Como a senhora se sente? Né? Qual é esse sentimento de ter o quê? 40 anos. A renovação mesmo em si, eu participei muito pouco. Eu comecei já assim, me aproximando da de gente do ciclo de oração. Como eu gosto muito de orar. E ali eu comecei a me apaixonar, a me amar mais a igreja como ela é. Me conta uma experiência dentro desses 40 anos, assim, que me marcou em Maranata. Foi lá em cima, uma vigília. Até hoje eu faço essa experiência. E na medida que a gente estava orando, a gente estava ouvindo um teclado em cima, tocando. E essa experiência me marcou. E não só eu, não, né? Não só foi eu que vi, foi muita gente que viu. E a gente ficou assim, estagnado com aquilo, porque foi uma experiência que eu nunca tinha visto, nunca tinha passado. E a outra foi no monte. A minha primeira visão que o Senhor me deu foi no monte. Foram duas experiências que eu tive. Essa lá na igreja e essa na prisão. E essa no teclado não tinha ninguém Não tocando tinha ninguém teclado. tocando. Ana Márcia Andrade Araújo dos Santos. Quando eu vim para Maranata, eu estava com 3 anos de idade. Então eu lembro que nós congregávamos no porão da igreja. Não tinha parte superior ainda, então não tinha nem onde as crianças dividir em classe para EBD. A esposa do pastor o Davi alugou uma casa acima hoje onde é a clínica do Dr. Fernando Guedes. Como foi? Então, o pessoal se reunia primeiro nesse galpão. E aí depois Eu lembro que mudou. quando eu estava na fase já de junior, assim, aí começou a construção da igreja. Era tanto que eu lembro que eu carregava areia na lata e eu disse, meu, pensando que estava ajudando, na verdade eu estava atrapalhando. Permanece. Isso já na construção onde é o templo agora? Não, Ainda lá. ali onde eu tenho hoje na linha central, na Itanguerinha. Sim. E me fala como foi esse período da renovação, porque no início Maranata pertencia à FIB, não é isso? A Convenção Batista Brasileira, né? A Convenção Batista. Começou assim um grupo de jovens da igreja, começou a se reunir para orar. Eu lembro que era Gilson, Pel, Egídio. E aí começou a renovação e foi um período muito bom, muito gostoso, assim. A juventude se envolvia muito, muito, muito. Eu lembro que nesse período, antes de começar o culto, às 7h30, começava o culto jovem às 6 horas da tarde, só com os jovens e adolescentes. E aí esse culto era para preparar os jovens a estar na frente da igreja. Mas sempre, às 6 horas, os jovens estavam sempre reunidos. Tinha um pré-culto. Um pré-culto, Então, me conte uma experiência dentro desse seu período. Ai, que com meus 12 anos de idade eu queria me batizar. Só que era muito rígido naquele dia para se batizar. Aí tinha profissão de fé, tinha que passar pela comissão da igreja. E aí eu fui barrada 2 vezes. E algo que foi assim, marcante, experiência assim, que marcou. Foi a renovação. Sim. Foi um período muito lindo. Quando a gente vê assim as aulas se rendendo aos pés do Senhor. E assim a igreja toda assim comprometida. E naquele tempo, o amor era uma coisa assim, era tão lindo o amor, a convivência de todo mundo. Era assim uma família, parecia que era mais do que uma família de sangue. Eu louvo a Deus por ter
tive esse momento, vocês é muito lindo, seu Maranata. Graça e paz, amada igreja Maranata, eu sou Rita de Cássia Habilitária dos Santos. Costumam me chamar de Rita de Braz. Há 35 anos eu sou membro da Igreja Maranata e tenho orgulho de dizer, carinhosamente, sou Igreja Batista Nacional Maranata. Quando eu cheguei na Igreja Maranata, a Maranata tinha 14 anos. Era uma adolescente. E eu fui para a igreja, aceitei Jesus, Tayara estava recém-nascida. Esse período de avivamento eu não acompanhei muito, porque quando eu cheguei na igreja, os nossos irmãos, os pioneiros, já tinham passado por esse processo. Então eu peguei a igreja já avivada. Sim. Já entrei na igreja sabendo que era uma igreja de linha pentecostal e se identificava muito com aquilo que eu creio. E eu sou muito grata a Deus pela vida desses irmãos, né? Que hoje a gente está só se deliciando com tudo aquilo que eles plantaram. Então, o tempo que a gente está vivendo, acha que é semelhante ao daquela época ou não? Não. Se bem que hoje nós temos toda a tecnologia, o homem tem evoluído, nós temos meio de comunicação que nos dá, né, um leque de entendimento acerca de tantas coisas. E como você vê a evolução, né, da Igreja Maranata ao longo desses anos? A Maranata hoje, com 50 anos, é uma jovem, ainda é jovem, imatura, não chegou ao crescimento. E ainda, concernente ao tempo, nós não vamos falar porque nós estamos em construção. Foi uma proposta muito boa. E essa obra não é feita por mão humana, é feita por uma mão do Criador. E isso requer muito tempo para um aperfeiçoamento maior. Essa construção vai ser um pouco demorada, mas nós vamos alcançar esse nível. Esse processo de transição, esse processo de mudança, um entra, outro sai, a igreja cresce, nós prosseguimos, nós andamos, porque é obra santa, ninguém detém. Me conta uma experiência, assim, dentro desses 35 anos, que a senhora pode olhar assim e dizer assim, isso me marcou muito. Uma que eu não posso esquecer foi o batismo de Braz. A conversão de Braz, né, para mim foi uma coisa assim que me marcou muito. Ele era fumante e um dia ele chegou em casa onde a gente morava, no Jardim Gandu, pegou a carteira assim, de cigarro e disse, olha, é o último cigarro que eu vou fumar, eu estou aceitando Jesus. Eu achei assim aquele impressionante, porque foi tão rápido. Eu sei que tem irmãs que oram 20, 30, 40 anos para que o Espírito Santo de Deus convença, né, e liberte. E graças a Deus, assim, Braz tem um coração quebrantado e deu lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Me chamo Newton Santana, sou pastor aqui da Igreja Batista Nacional Maranata há cerca de 10 anos, casado com Dinorá Santana e pai de Newton Caleb, com sobrenome também Santana. Estamos felizes por fazer parte dessa história e quero parabenizar a igreja pelo seu cinquentenário, pelas bodas de ouro. E Pastor Newton, conta um pouco pra gente como foi essa vinda, né, para Maranata. Tem que fazer 10 anos já, né? Verdade. 10 anos. Então conta um pouco pra gente esse início, de chegar a Maranata e pegar, já estar aqui, né, 10 anos e ter essa honra de celebrar com a gente o cinquentenário. Quero louvar a Deus por poder fazer parte dessa história. Para mim, chegar cerca de 10 anos atrás aqui em Gandu, em específico aqui na Igreja Batista Nacional Maranata, foi um grande desafio. Eu estava, na época, secretário executivo da convenção e nós havíamos encaminhado para cá, pela instituição, 2 pastores e não havia dado certo. Foi um desafio muito grande para mim estar aqui em Gandu, pois na época eu era secretário executivo da CBN e fui encaminhado para aqui, sabendo desse grande desafio que eu tinha à frente. Já estava há cerca de 15 anos em uma igreja, uma vida estabilizada em Salvador, a minha esposa também trabalhando, há mais de 19 anos em uma empresa,
e decidimos obedecer a Deus e sabíamos que encontraríamos aqui dificuldades, lutas, saímos do nosso momento assim de comodidade para um outro extremo, da capital para o interior, mas Deus nos surpreendeu, Deus é muito bom. A Bíblia diz que fiel é aquele que o chamou, o qual também o fará. Conta um pouco algo assim que marcou, foi uma experiência impactante. Na verdade, estar em Maranata é uma grande bênção. Eu costumo dizer que eu sou fruto da graça de Deus, e estar aqui também é um fruto dessa bondade de Deus. E existem tantas coisas tantas experiências boas, maravilhosas que o Senhor nos tem permitido desfrutar aqui nesse ambiente. Por exemplo, nós instituímos o Dia da Família Maranata, onde nós conseguimos levar um número expressivo de irmãos nas congregações com sede, ter batismos, ver os irmãos felizes, em comunhão. Isso foi muito gratificante para mim. Também poder contribuir com restauração de vidas, com batismos, com aconselhamento, tem sido algo muito especial. Uma coisa eu sei, esses 10 anos têm me dado uma bagagem muito boa para o meu ministério. Então foram momentos especiais. A aceitação da igreja, a comunhão entre os irmãos, ajudar, cooperar com obreiros para levá-los ao ministério pastoral, poder estar em comunhão com todos, isso não tem preço. E assim hoje se encontra a Igreja Maranata nos seus 50 anos.